muito boa noite. Está começando com vocês o programa Atividade 28 anos no ar, rumo aos 30 anos. Nesta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. São 19 horas e 5 minutos. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam os estúdios da RDC-TV, 25 graus centígrados. E a previsão para amanhã também é tempo como hoje, um tempo bom, muito sol, é um sol de outono, já estamos chegando aí, a temperatura começa gradativamente a reduzir um pouco, né? Claro que vamos ter ainda muito calor, temos lá em maio sempre o veranico de maio, mas de qualquer maneira temperaturas bastante agradáveis no começo da manhã e sempre no final da tarde, como está acontecendo agora aqui em Porto Alegre. Lembrando que o nosso atividade está sendo exibido pela RDC TV, canais 524 e 24 da Claro Net TV. Bom, hoje estamos aqui convidado o nosso Cláudio Candiota. Cláudio Candiota estava com saudade do amigo, prazer em tê-lo aqui no programa hoje. Eu também estava com saudade, fazia tempo que a gente não se encontrava, tempo, né? Essa coronavírus aí, essa Covid, essa pandemia está separando muitas pessoas, né? Hoje, por exemplo, assim, ó, essa é uma semana que começou na segunda-feira, dia útil, primeiro dia útil, era 8 de março, Dia da Mulher. E naturalmente que o programa Atividade não poderia deixar de homenagear essa semana, principalmente, sempre se homenageia as mulheres, mas homenagear a mulher. E por isso que nós não estamos sozinhos aqui. Estamos aqui no estúdio, eu e tu só. Mas temos uma representante, né, das mulheres, Simone Magalhães. Como é que tá, minha amiga? Tudo bem, querido? Saudade de ti. Que legal, parabéns aí, atrasados, né? E hoje eu tô do QG da Magalhães Perícias aqui no meu escritório. Que beleza. Mas sempre presente no nosso programa aí. Onde é que fica o escritório? Onde é que fica o escritório? No centro de Porto Alegre ou não? Canoas. Em Canoas, né? Não, fica no centro de Canoas. Centro de Canoas. Fica quase frente ao INSS. Se a Dilma estivesse aqui agora, ela ia dizer que tu não está em home office, tu estás em mulher office. Home office não é, né? Mulher office. Simone, que bom tê-la aqui no programa nesta quinta-feira, dia 11 de março. Nós sempre começamos, tu sabe muito bem, né? Tu é aqui do programa já, algumas horas, né, do programa. Nós começamos sempre pelo esporte. Muitas. O meu time jogou ontem e goleou. Olha, o Grêmio goleou ontem. 6-1 no Ayacucho do Peru. Grande time, um dos times mais importantes do mundo. O teu time perdeu ou ganhou essa semana, Simone? Olha, o meu time jogou essa semana, tá? E aí, como é que foi? Mas vamos combinar, né, que dizer que o Ayacucho é um dos maiores times do mundo, que está bem informado, hein, Silvio? É uma potência futebolística. Porque é um time de várzea dos piores, né? É verdade, é uma potência futebolística. Bom, de qualquer maneira, passando pelo esporte, né, o Grêmio ganhou ontem, o Internacional perdeu para o São Luís de Juí, mas de qualquer maneira é o campeonato gaúcho. E tanto o Grêmio quanto o Internacional, mais o Inter como o Grêmio, do que o Grêmio, está colocando guris, né, a juventude dele, o pessoal que está vindo da base, e isso é fundamental. Eu acho que o Internacional faz muito bem, tomara que o Grêmio também mantenha essa política aí, porque nós precisamos ter times renovados, né? Chega daqueles estrelões que chegam aqui, só levam o dinheiro e não dão o produto, não entregam o produto que deveriam entregar. Bom, de qualquer maneira, vamos seguir o baile. Eu quero lembrar aqui que nós estamos aqui na RDC TV, no canais 524 e 24 da Claro Net TV. Quero agradecer aí já as manifestações do pessoal aí do interior do estado assistindo a nossa atividade. E lembrando que, Cláudio Candiota, Porto Alegre está recebendo um investimento muito importante. Tu conhece bem a companhia que está fazendo esse investimento, que é muito orgulhoso para nós dizer isso, que é a companhia Zafari. O Zafari acabou de receber a licença ontem para iniciar uma mega operação, um mega empreendimento aqui em Porto Alegre. Fica no complexo de terreno lá, vocês sabem, a Ilha Protásio Alves, com a Arita Ragô, naquele entorno ali, até a Avenida Alberto Pasqualini. É uma área naturalmente grande, 220 mil metros quadrados de área construída, um mega projeto. Aquela área, inclusive, Candiota, sabe muito bem, área era ocupada pela Gaúcha Cross, depois a Gaúcha Car. Depois que a Gaúcha saiu ali da Protásio Alves, ela foi lá para cima, né? E aquela é uma área privilegiada de Porto Alegre. O investimento
que vai acontecer lá pelo Zafari, vai ter ali essa área total de um shopping center, 4 torres comerciais, é de 92 milhões de reais. Um grande investimento, numa época ruim, né, o Candiota? É interessante, né? Estou acreditando, isso é muito bom. É que o Grupo Zafari tem muita visão, né? Sim. E tanto que é sucesso há décadas. Foi para São Paulo, está conquistando São Paulo. E não só conquistou o público paulista, né, como os gaúchos lá são muito fiéis ao Zafari, como nós somos aqui. Simone, minha economista preferida, esse investimento do Zafari é importante em Porto Alegre num momento como esse, né, Simone? Nossa, Silvio, eu acho que falar de investimento nesse momento, independente de qual seja, é maravilhoso. Área, né? Muito bem. Qualquer empresa que possa investir o mínimo possível é maravilhoso. Eu abri uma vaga de estágio hoje no meu escritório, eu estou tão feliz por isso. É mesmo? Que beleza, parabéns. Parabéns. Porque qualquer coisa hoje, né, que nós possamos fazer para melhorar, né, a condição das empresas, a condição da população, é uma grande vitória, né? E vindo do investimento do Zafari, né, que é uma instituição não só que a gente frequenta, que nós temos todo o apreço, mas temos muito orgulho por ser da nossa terra, né? Uhum. E o Zafari é uma entidade, uma instituição, né, gaúcha, que se identifica muito conosco, e nós com o Zafari, né? O Zafari é uma marca gaúcha, e por isso que nós nos orgulhamos muito quando a gente vai a São Paulo, por exemplo, e vê o Zafari concentrando toda aquela cidade de São Paulo em torno dela, em torno desse empreendimento, em torno da marca Zafari, para nós realmente é motivo de orgulho. Aliás, nós nos orgulhamos muito, né, Candidato? Tu que viaja muito, quando estamos fora e vemos alguma coisa que nos lembre a cultura do gaúcho, né, aquilo que o gaúcho gosta muito. E o Zafari está dentro desse esquema, né? Tem muitas coisas que orgulham os gaúchos lá fora, né? Por exemplo, aquela churrascaria Fogo de Chão começou em Porto Alegre. Terminou em Porto Alegre e está em vários estados americanos. É que aqui é um país socialista, mais difícil para o empreendedor sobreviver, né? Porque nós temos aqui, os governantes são contra os empresários, então os empresários vão embora. E os empregos junto. E a Fogo de Chão tem uma coisa aí que macula, né, o judiciário do Brasil, né, que é uma multa, porque o ano passado ele teve que demitir funcionários, e acabou sendo multada pelo Ministério do Trabalho por 17 milhões de reais. Mas lá em São Paulo, né? Porque aqui não tem mais, né? Aqui não tem mais. Então, realmente é como tu diz, né? Aqui no Brasil, para ser um empreendedor, acreditar na economia, oferecer empregos, gerar renda e riqueza, é por isso que o Brasil está cada vez mais afundando. Quer dizer, nós estamos aí num processo, num governo que assumiu há 2 anos, que está tentando quebrar essa lógica. E está muito difícil, nós sabemos que está muito difícil. Agora, não está difícil para você ir lá no Banrisul e conseguir, por exemplo, o empréstimo que você quer, o financiamento que você quer, porque aqui no Banrisul a casa é nossa. E ela é a nossa casa, é essa instituição, o Banrisul. E nela, a nossa parceria faz a diferença. Vamos acompanhar esta mensagem do Banrisul. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, aqui a Sucos Petri, a sua sede pede saúde, a sua sede pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, hoje suco de uva, em homenagem a ti, viu, Simone? Embora não estejas aqui, em homenagem a ti, o suco de uva aqui na bancada, junto com o Cláudio Candiota, 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar e também de conservantes. Sucos Petri, na hora do lanche, na hora do café, enfim, Sucos Petri, na hora do almoço, no jantar, Sucos Petri naturalmente, ou de laranja ou suco Petri de uva. E vamos falar um pouquinho também do Armazém do Queijo, Empório Gourmet.
da Serra para a capital. Venha conhecer as nossas especialidades. Olha aqui, queijos, frios, especiarias, aí está o João Tumeleiro, né? Conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco, cesta para presentes e pratos prontos. As cestas para presentes é uma coisa interessante. Aniversário, enfim, qualquer uma data que você queira homenagear uma pessoa, você pode recorrer lá para o Armazém do Queijo. Faça o seu pedido na teleentrega 51 980 20 71 07. 980 20 71 07. E tem lá também no Armazém do Queijo, bolinhos de bacalhau. O Candiota, tu gosta de bacalhau? Muito. Eu Bacalhau já estive lá no Armazém do Queijo, muito bom, eu já estive lá. Já, né? Sim. Aliás, não é só isso, quer dizer, o Armazém do Queijo é uma infinidade de produtos especiais. Estive lá quando a gente podia ir lá, né? Sim, é. Que agora é só teleentrega, não sei. Agora é só teleentrega. Até quando vai durar isso aí não se sabe, né? Afinal de contas, eu sempre digo, é uma das coisas que nós vamos discutir aqui no programa, sempre, né? A questão da pandemia. É terrível, nós sabemos, ela é difícil, esse bicho aí é indomável e tal, mas de qualquer maneira, pior do que a pandemia tem sido a administração da pandemia por órgãos do governo. Olha aqui, ó, Vidrobox, vidros temperados, vidros laminados, duplos termoacústicos, refletivos, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas. Agora vem um período daqui a pouco começa outono e inverno, né? Fechamento de sacadas é maravilhoso para você se proteger também da chuva, do vento e do frio. Box para banheiro, películas, divisórias, tampos de mesa, espelhos, enfim. Tudo isso que você precisa de vidro, na área de vidros, você encontra em Vidrobox Blindex. Telefone 3302 4343. Bom, nós estamos aqui com a nossa atividade desta quinta-feira, dia 11 de março. E eu vou começar aqui, o Candiota e Simone Magalhães, pedindo também a interferência lá e a intervenção da Simone Magalhães. Simone, saiu hoje um dado aí pela indústria de que o setor de máquinas agrícolas, equipamentos, maquinário para o setor do agronegócio está bombando, né? Foi o responsável pela recuperação industrial do Estado, pelo crescimento da indústria, foi 9,8%. Ainda bem, né, Simone, que pelo menos temos setores aí que estão alavancando a economia e não deixam as coisas caírem. É verdade, né, Silvio? O Rio Grande do Sul é muito rico, né, na parte agrícola. Nós temos uma safra sempre que nos dá um respaldo maravilhoso e principalmente, né, a parte agrícola, porque nós temos grandes fabricantes, né, aqui no Rio Grande do Sul, temos a John Deere, que é uma fábrica importante aqui de implementos. Nós temos aqui em Canoas mesmo, né, a Maxion, que também faz a produção de equipamentos agrícolas. E isso é muito importante, porque, tipo assim, o commodity não pega Covid, né? Então, essa é a vantagem que tem, e precisa produzir, as pessoas precisam comer. Então, essa é a grande vantagem que a gente acaba tendo na questão agrícola, né? É que nesse segmento aí, os governantes não entraram. Aí está a explicação também, né? Se eles tivessem feito o que fizeram na área industrial, em outros segmentos, no comércio, por exemplo, certamente, né, Candiota, o resultado não teria sido esse. Não, é que o agropecuarista, ele tem a genética do Clark Kent. Não sei se lembram. É o Superman, né? Superman. O pessoal da agropecuária pode trabalhar à vontade, o vírus não gosta de importunar, né? Não gosta de importuná-los. Então, se não fossem eles, que aliás vem salvando o Brasil, o agro vem salvando o PIB brasileiro há muito tempo, né? E agora se descobriu mais essa qualidade. Eles são super homens, né? Eu acho que nem a criptonita pega o pessoal da agropecuária, né? Mas já que estamos falando
nessa história de pandemia, eu acho sempre interessante que a gente utilize os exemplos que deram errado para não copiar os mesmos erros, né? Porque é como o socialismo, por exemplo. O nosso próprio exemplo, né? Aqui tudo deu errado até agora, então repetindo a mesma coisa. Então vamos continuar errando. Então, por exemplo, o socialismo. Deu errado em um país, 2 países, em quantos? Em todos. Mas vamos aplicar o socialismo. Então fizemos uma Constituição socialista, o Brasil virou um país socialista e quebrou. E continuamos até agora enfrentando o socialismo. Isso aqui não é mais nem um simulacro de democracia, nem simulacro mais é uma ditadura do STF. Depois podemos falar sobre isso. Né? Em que um indivíduo sabe mais do que todos os demais, que no caso específico da condenação do sujeito que destruiu o Brasil, porque ele é pior do que o vírus. E eu agora tenho que decidir em quem eu acredito. Em um camarada que deu um canetaço e destruiu com a maior operação anticorrupção da história universal, porque nunca se roubou tanto, então a operação que acabou com os bandidos, que botou os maiores bandidos do país na cadeia, eu tenho que então resolver. E ainda falou que foi a maior injustiça dos 500 anos de existência do Brasil, né? Mas acontece... Não tem vergonha Mas na cara, aí né? acontece o seguinte, aí vamos dizer assim, em quem nós vamos acreditar? Por exemplo, na China, na ditadura comunista da China, na ditadura comunista da Venezuela, por exemplo, na ditadura comunista da Coreia do Norte, lá não teve vírus, ninguém morreu de coronavírus na Coreia do Norte. Então nós temos que acreditar nos comunistas ou vamos acreditar nos Estados Unidos, que estão revelando quantos estão morrendo, onde há democracia. Né? Então agora, a mim resta o seguinte, eu acredito nesse cidadão que numa canetada disse que todos os juízes, desde o primeiro grau até o STJ, estavam errados, não entendem nada de direito, não estudam, não sabem nada. Esse cidadão é um advogado que trabalhava para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, né? Sabe mais, então eu tenho que fazer uma escolha. Vou acreditar em quem? Nele ou vou acreditar nos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Essa é a situação hoje. Então, eu, obrigatoriamente, até vou deixar de fora o juiz Sérgio Moro, não preciso saber se ele estava certo ou errado. O que eu preciso saber é que o Tribunal Regional da 4ª Região, se não é o mais respeitado do país, para mim é o mais respeitado do país, o mais técnico, né, que teve os desembargadores extremamente qualificados, cujo currículo, o currículo dos 11 não dá um currículo de um desses desembargadores que julgaram esse criminoso. E é essa... nós temos que escolher. Faça a sua escolha. Entre uma canetada e esses desembargadores que confirmaram a sentença lá de Curitiba. Então, o que esse membro do Supremo Tribunal fez, eu comparo assim, tentando fazer uma analogia, um paciente com câncer, lutou anos contra esse câncer, e uma equipe médica competente conseguiu extirpar o câncer. O paciente estava se recuperando, né? Aí caíram os paraquedistas, médicos cubanos, talvez, desses que importaram para cá, que nunca estudaram medicina, e inocularam o câncer de volta. Foi isso que aconteceu ao trazerem de volta para a cena política um defunto que acabou com a economia do país e que não fez nada. Os ladrões que devolveram o dinheiro não roubaram. Se vão anular agora todas as condenações, nós vamos ter que devolver o dinheiro para os ladrões. O dinheiro que foi encontrado na Suíça, que foi em contas, aí em caixas, em malas de apartamento, malas de apartamento, tal do criminoso Gedel. Nós vamos ficar devendo para os ladrões, senhores. Porque uma caneta resolveu que os juízes mais competentes, os desembargadores mais competentes do Brasil erraram.
Simone Magalhães, diante de todo esse quadro que tem se mantido aí ao longo do tempo, né? Nós temos falado aqui, eu tenho acompanhado a atividade quando eu não venho, tu acreditas que o tabuleiro eleitoral esteja hoje disposto na mesa política e isso está atrapalhando, digamos, a administração pública e atrapalhando inclusive o combate verdadeiramente necessário e responsável à Covid? Eu vou te responder essa pergunta com uma imagem, tá? Porque estando eu hoje aqui no meu laboratório de investigação, eu só vou te fazer uma imagem. Onde é a tua pergunta? É isso aí. Isso aí mesmo. Temos que ficar de olho. Olho bem aberto. E lente. Porque nós temos aí, o Lula subiu no palanque ontem, já é candidato, e infelizmente, mesmo que comecem novamente a julgar, né, vai prescrever, ou seja, ele fala como se ele tenha sido inocentado, mas ele não foi inocentado, né? Mas vai prescrever, ele vai acabar sendo inocentado, que é uma vergonha. Corremos o risco de ter bandido de novo, né? Mas vamos ficar de olho. Eu estou de olhos bem abertos aqui, ó, com todo o meu laboratório. Espero que nós possamos dar atenção para a Covid. Ontem eu estive, assim, só um parêntese, né? Eu estive na junta comercial ontem à tarde fazendo uma diligência nos documentos, e tinha uma grande carreata ontem em Porto Alegre, né? Muitos carros, mas muitos carros mesmo, e pedindo a reabertura do comércio. Né? Está tudo fechado, gente. Passar em Porto Alegre numa quarta-feira à tarde parece uma cidade fantasma, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei bastante impactada com aquilo, né? E assim, eu sou uma grande defensora da vida, eu tenho tentado me preservar, cuidar da minha imunidade, cuidar dos protocolos de segurança. Estive com um médico, essa pessoa que trabalha na linha de frente, que me falou sobre as formas de contaminação, por que uma pessoa com cuidado, às vezes tem uma gripezinha, outras jovens e saudáveis simplesmente morrem. E eu vou te dizer uma coisa, eu não me sinto, assim, exposta ao Covid toda vez que eu vou no Zafari fazer compras. Perfeito. Entendeu? Porque é um comércio que está aberto, né? E o Zafari dá uma tristeza, porque assim, eu sempre gosto de ir no Bourbon ver as flores, né? As orquídeas, porque eu sou uma amante das orquídeas. E não tem nada. Onde tinha as plantas, está tudo cheio de carvão, os correntes estão isolados. É muito difícil, sabe, ver e ver como que o comércio, a economia está sofrendo. Eu entendo a necessidade, sabe, mas a culpa está muito menos no comércio do que na população. Eu não critico o que o governador do estado está fazendo. Eu admiro o Eduardo Leite, acho que ele está fazendo o melhor que ele possa fazer para preservar a vida. Mas eu, enquanto economista, eu fiquei assim muito impactada ontem andando no centro de Porto Alegre. Na verdade é o seguinte, existem vários aspectos aí na questão, que eu tenho defendido quando participo aqui do programa e vou reforçar agora. Eu nem vou entrar nos detalhes se a medida é certa, é correta e tal. O histórico de um ano tem mostrado que tudo que foi feito, está sendo feito, não deu certo.
Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, o que acho que é uma injustiça, candidato, quero a tua opinião também, que é uma injustiça, Simone, é que os empresários da área do comércio estão fechados, não estão gerando riqueza nem renda, e quem gera riqueza e renda é o setor privado, que mantém o setor público. O setor público não faz absolutamente nada, ele não gera nada, ele é parasita do setor privado. E este setor privado está sendo penalizado e ainda tem que pagar impostos. Então, olha aqui, ó, esta é a grande injustiça social que está se cometendo com os empresários da área do comércio. Eles teriam que agora, o seguinte, tá, vamos fechar, então agora, a partir de agora, os senhores não precisam pagar impostos. Não é transferir de pagar do dia 10 para o dia 26, não. É não pagar. Quer dizer, isto também vai trazer a responsabilidade maior do ente público, de ver que ele também vai sofrer o risco. Ou só nós que temos que pagar isso aí a conta, ô candiota? Bom, e consequentemente, bom, é que no Brasil não são todos iguais perante a lei. É óbvio que se fosse uma democracia, o artigo 5º seria respeitado. Então, se todos são iguais perante a lei, se a minha mulher, por exemplo, que tem uma operadora de turismo e perdeu 100% do faturamento, ela só está gastando há 1 ano com a empresa fechada, se todos são iguais perante a lei, os servidores públicos também podem abrir mão do seu salário. Ficar 100% sem receber. Agora, nós podemos também considerar o seguinte, nem todos podem. No caso, ela pode, porque a empresa dela é sólida, tem custos sob controle, resistiu. Tem outros que não podem. Então, no mínimo, deveria ser o seguinte, os penduricários deveriam ser eliminados. Aqueles que ganham supersalários no setor público deveriam ter um corte de 50%, de modo que aqueles que recebem menos continuem recebendo. Os policiais... Aí haveria justiça, Sim, os policiais, os setores... Professores. Esses setores, professores, esses que estão na linha de frente, todos. Tá? Então, aqueles que ganham mais, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal... Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário. Esses fariam a sua contribuição de metade do seu salário para que aqueles que ganham menos pudessem sobreviver. Tá? Porque é o que muitos empresários estão fazendo, é cheio de empresas fechadas. Eu só queria aproveitar aquela imagem da Simone, de colocar lente lá e ficar de olho. Evidentemente, eu não assisti o criminoso condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quer dizer, cuja sentença foi confirmada pelos melhores desembargadores do país. Eu soube que ele agradeceu o apoio de ditadores. Ele agradeceu o apoio do Nicolás Maduro, ditador que destruiu a Venezuela, estendeu o agradecimento ou os elogios ao ditador Hugo Chávez, que iniciou a destruição da Venezuela, a implantação da ditadura. Nicolás Maduro só transformou a Venezuela num narco-estado, é procurado pela polícia, ele tá procurado pelo DEA dos Estados Unidos. Se ele pisar fora da Venezuela, ele vai para a cadeia e vai responder por tráfico de droga. O presidente que defende a democracia da Venezuela, a democracia de Cuba, porque ele também agradeceu o que ele chama de presidente de Cuba, que na verdade é o ditador de Cuba, né? que inclusive é estranho, porque ele é o ditador que está subordinado ao ditador que de fato é o Castro, né? O irmão do Fidel Castro, um assassino. O Raul Castro. É o Raul Castro, um assassino, junto com o irmão, o Fidel Castro, que provavelmente nem no inferno foi recebido, porque eu acho que nem o diabo que é esse cara, né? Responsável pela morte de milhares de cubanos que fugiram de Cuba. Então, esse cidadão criminoso, cuja sentença foi confirmada, porque ele não foi absolvido, é uma chicana que foram fazendo, depois de 450 recursos, tem uma sentença transitada em julgado no STJ. Foi jogada para cima. O trânsito julgado não vale mais nada. Eu não entendo mais nada. Eu peguei minha carteirinha da UAB e vou jogar fora. Eu não entendo mais nada. Né? Então, esse é o sujeito que vai ser candidato à presidência da República. E se elegerem, merecem. Vão ver o que é a Venezuela. Vão ver o que é Cuba. Vão ver o que é a Coreia do Norte. Se quiserem, eu fico estarrecido. Se esse cara tivesse 5% dos votos, já seria um escândalo, porque o país tem 210 milhões de habitantes.
5% são 10 milhões de zumbis, meu Deus do céu. E tem, o problema é que tem, né? Não, tem muito mais. Tem muito mais. Agora, depois eu quero falar de lockdown. Claro. Depois tem muitos assuntos, inclusive, relacionados a isso, né? Até porque isso aí se relaciona ao lockdown também, a essa administração que está acontecendo por aí, né? E que, na verdade, esse assunto que nós já tratamos aqui, vamos estender depois, né? Pormenorizar mais, detalhar um pouco mais, mostra que esse tabuleiro político já está aí, colocado, né? Na verdade, ele agora tenta desmoralizar e destruir o presidente da República. Por quê? Porque o Bolsonaro, em todos os cenários possíveis de eleições no ano que vem, ele ganha de todos. E só vai aumentar. Para mim, ninguém ganha dele o ano que vem se deixarem ele fazer o que ele está fazendo. Por exemplo, no Nordeste, eu vi uma matéria hoje, uma televisão, uma rede nacional fechada, canal fechado, aberta não mostra isso, que o Bolsonaro hoje é um ídolo no Norte e no Nordeste, pelo que ele fez, e não pelo que ele falou, não pelo discurso dele. Então, eles querem destruir o presidente, destruir o governo do presidente Bolsonaro para que ele não possa, para empichá-lo, para que ele não possa ser eleito o ano que vem. Lembrando que inocularam o câncer de volta no paciente que está ainda doente, que é o Brasil. O Brasil é um país doente. Verdade. O Brasil é um país doente, tinha extirpado o câncer e foi inoculado novamente. E aí, Simone, o que é? Não, eu queria comentar, tu falasse, né, do Bolsonaro, né? Eu critico o Bolsonaro, óbvio, né? Eu acho que às vezes ele extrapola um pouco as suas falas e tudo mais. Mas tu falaste de uma coisa do Nordeste. Eu estive no Nordeste agora, no início de fevereiro, e muitos lugares que eu passei com outdoor com a foto do Bolsonaro e o pessoal agradecendo investimentos. Não lembro exatamente assim, quais eram os detalhes, porque eu estava de férias, né? Daí a gente tenta se desligar um pouquinho. Mas me chamou a atenção, né? Porque o Nordeste ele sempre foi muito PT, né? Muito de esquerda, por causa do... Coronelismo, promessas. Coronelismo, exatamente, né? Então, assim, me chamou muita atenção de ver, assim, outdoors em algumas cidades. Eu não estou falando de grandes capitais, eu estou falando de cidades pequenas, pobres mesmo, sabe? Cidades que tu cansa andando só vendo plantação de cana, então foi uma coisa que me chamou muita atenção. Claro, e isso aí que tu constataste, que é um fato, né? Isso aí certamente as grandes redes, canais abertos, não vão dizer, né? Não vão noticiar. Então, na verdade, esse lado aí também que no tabuleiro eleitoral está colocado pela grande mídia, a grande e canalha mídia que temos no Brasil. Olha aqui, a Aspecir Previdência é uma instituição da Previdência Complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Minuto Simers. Okay, neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E claro, Supermercado Zafari. A vida acontece quando a gente se encontra no Supermercado Zafari. A Simone falou agora há pouco, né, que ela vai no supermercado, no Zafari, e na verdade o Zafari tem aquelas restrições todas, mas ele continua sendo modelo do ponto de vista da proteção, né, da garantia para que nós possamos ir lá sem problema de ser contaminado pelo vírus. O Zafari fez tudo aquilo, todos os protocolos normais, quer dizer, é realmente uma perfeição no Supermercado Zafari, pois a vida acontece quando a gente se encontra. Supermercado Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, aqui são 19h39 desta quinta-feira, 11 de março de 2021.
a temperatura permanece 25 graus centígrados e a previsão de que ela caia um pouco mais, aí, uma temperatura bem agradável para dormir bem. Pois a Organização Mundial da Saúde, antes de nós entrar na questão aí do Covid aqui, a Organização Mundial da Saúde, o Candiota e Simone, anunciou ontem que o Brasil alcançou o primeiro lugar no mundo em termos de doenças mentais. Ansiedade em primeiro lugar e em quinto lugar a depressão. Aí fico pensando o seguinte, né? Como é que as pessoas estão sem trabalho, sem renda, não estão conseguindo comer, não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo respirar, não podem sair nos parques, há patrulhamento em tudo que é lugar. Como é que as pessoas não vão enlouquecer? Então, olha, eu vou te contar uma coisa, nós estamos num um grande hospício que foi provocado por essas medidas de contenção, de restrição, por esses lockdowns enlouquecidos aí que não resolveram absolutamente nada. Candiota. Eu, inclusive, como mencionei aqui, eu não sabia, eu vi agora que o Tribunal Regional da 4ª Região distribuiu uma nota, eu vou ler só um trechinho, e diz o seguinte: Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para mim, o melhor Tribunal Regional Federal do país. Em função do noticiário acerca de recentes julgamentos envolvendo a denominada Operação Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vem a público para prestar os seguintes esclarecimentos. Vou ler só um. Todas as questões relativas ao caso que aportam no tribunal são decididas à luz da ordem jurídica, tomam por base os elementos de comprovação a ele pertinentes, prestigiam a jurisprudência aplicável à espécie e levam em consideração os argumentos expendidos pelos representantes das partes envolvidas. B. Todos os julgamentos jurisdicionais ou administrativos seguem o devido processo legal, que foi rasgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu até não vou ler a nota, é longa, mas eu acho que isso aqui basta, né? É. Basta. Uma nota bem colocada. Para dizer que aqui, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sede em Porto Alegre, aqui se obedece o devido processo legal. E aí, Simone Magalhães? Eu não sou advogada, né? Eu acho que o Candiota ele tem muito mais propriedade do que eu para falar com relação a todo esse contexto, né, que está acontecendo com relação ao Supremo, né? Mas uma coisa, assim, que eu, como sendo uma operadora do direito, não sendo advogada, mas é uma coisa simples para qualquer pessoa entender, né, qualquer leigo, é o seguinte, digamos assim, ó, na ordem de hipóteses, eu não acredito que o juiz Sérgio Moro tenha sido tendencioso, né, alguma coisa que alguém conseguiu enxergar que o dinheiro lá do triplex ele não veio da Petrobras, ele veio de alguma outra propina, eles conseguiram estratificar isso para tirar, para dizer que o Tribunal de Curitiba não tinha competência para julgar. Digamos assim, olha, eu estou indo no extremo, né? Não foi julgamento só de primeiro grau, sabe? Às vezes, assim, a gente fala que muitos juízes de primeiro grau, eles se apropriam da causa, eles levam, às vezes, pode levar para coisa pessoal, né? Eu tenho muito respeito pelos magistrados, eu trabalho com magistrados, eu tenho uma grande admiração. Mas digamos que, né, vamos pegar assim, o pior dos cenários. Sérgio Moro foi tendencioso, eles conseguiram explicar de onde veio o dinheiro que é lá do triplex, do de Atibaia, que não tinha nada a ver com a Petrobras, que eu acho impossível. Nós estamos falando de um segundo julgamento, né?
E os operadores do direito sabem, né, que existem essas instâncias justamente para isso, para que tenha julgadores mais experientes, que eles possam analisar com mais propriedade o caso, que foi o caso analisado pelo TRF4, que é um tribunal assim, ó, que tem as melhores decisões que a gente pode precisar a nível de Tribunal Federal, é o TRF4, porque eu busco lá e muitas pessoas de Brasil afora, eu sei que buscam lá. Então, assim, juntando esse contexto todo, né, digamos que também o pessoal do TRF4 é tendencioso. Gente, esse é um cenário tão maluco, isso é uma coisa tão impossível, que para mim, para eu sair na rua ali agora e encontrar Cristo dentro do meu carro. É verdade. Pois é. Olha aqui, ó. Gente, não tem como, porque assim, ó, eu falo, sabe, eu como sendo uma pessoa que opera na área de perícia, na área de investigação, eu sempre digo assim, ó, não existe crime perfeito, né? Existe uma investigação não tão bem feita, entendeu? Uhum. E ali a investigação foi feita, tem provas. Um dia nós aí no programa, e até a gente comentou, gente, se eu for na tua casa, Silvio, lá na tua mansão que tu mora, né? Me diz qual é que eu vou para lá também, viu? Ficar apreciando aquele estádio lindo, né? Digamos que tu me convide para eu passar um final de semana na tua mansão. Lá no bairro Humaitá. Eu não vou levar meus porta-retratos, né? Lá no bairro Humaitá. Meus vinhos, minhas roupas. Lá no bairro Humaitá, viu? Que ali tem aquele estádio lá, viu? No bairro Humaitá, minha mansão. Não, nem vem, eu sei que tu mora na frente do Beira-Rio, tu é apaixonado pelo bergamotão que eu sei. Vamos falar uma coisinha. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Isso aí. A gente precisa, assim, quebrar esse paradigma, porque, assim, eu não conseguia ouvir na íntegra o discurso do Lula, porque aquilo nem um vidro de olina inteiro ia resolver a indigestão que me deu naquilo ali. Eu ouvi um pedaço eu só. não perdi o tempo, dei uma lida depois para ver, para não ficar totalmente ali. Agora tu dissesse aí, ó. Mas, Simone, tu não precisa, tu pega. É a mesma lá... coisa que ele diz sempre. É claro, mas se tu quiser ouvir, tu pega um discurso do Fidel Castro de 1959, de 2 horas, e ouve. E ouve. Pelo menos, tu sabe qual é a vantagem? A ladainha é mesmo. Tu vai ouvir um monte de idiotice, mas pelo menos tu pratica o espanhol. É verdade. Tu não aproveita nada. Tu vai perder Simone, 2 horas. Mas pelo menos tu pratica o espanhol ouvindo o ditador assassino, ladrão, corrupto, Fidel Castro. Né? Professor deles. Olha aqui, ó, Simone, tu disseste agora há pouco aí que tu respeita os juízes. Tá claro que a gente respeita a classe dos juízes, respeita o judiciário e tal. Mas há momentos em que eles não se respeitam. Mas deu uma briga hoje lá. Eles não se respeitam. Quer dizer, no Supremo Tribunal Federal, que a gente vê aqui no TRF4, aí realmente é uma corte completamente diferenciada. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem o mínimo respeito por eles, pelo cargo que eles exercem. Vocês têm visto aí na internet, hoje a Rádio Bandeirantes colocou no programa, num dos programas que tem na Rádio Bandeirantes, do Milton Cardoso, se não me engano, a própria Rádio Guaíba colocou, uma ligação do Gilmar Mendes com um governador que estava sendo condenado e o cara pedindo a favor para ele. Quer dizer, imagina isso acontecer numa corte americana? Ou... Jamais. Esse é o problema, os caras não se respeitam. E eu tenho notado o seguinte, que tem um grupo que, por exemplo, esse criminoso condenado pelo TRF4 aqui, com a sentença, com o acordo confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi jogado no lixo, por um cidadão, uma caneta. Né? Esse criminoso condenado, disse ontem, vejam bem, eu não assisti porque eu não tenho que ouvir o sujeito que destruiu o país falando, isso não me interessa, mas ele disse que foi vítima, estava num manchete, da maior injustiça nos últimos 500 anos. Pois a minha opinião é a seguinte, a Operação Lava Jato, que eles estão
destruindo, foi o que aconteceu de melhor para o Brasil desde 1500. Porque botou na cadeia os maiores ladrões da história do país. A Operação Lava Jato, sim, o trabalho do Ministério Público, da Justiça Federal, do juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, esses sim fizeram um bom trabalho e continuarão merecendo o nosso respeito. Perfeito. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de Barranco, né? Há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, lá subindo ou descendo a Protásio Alves, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. E telefone do Barranco aí é 51 3331 6172 e temos também o telefone do Barranquinho, lá com o Léo Piscine, 30 28 23 10. Na Protásio Alves, 1578. Diariamente das 11 às 24 horas, agora só pela encomenda, você faz a ligação para lá e pede a encomenda, porque tudo fechou de novo, né? Então, realmente as coisas estão muito complicadas. Vamos falar um pouquinho do CCG, Centro Clínico Gaúcho. Prestem atenção aqui, ó, para ajudar a conter o avanço do caso de Covid, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina, consultas com o seu médico de referência ou com especialistas, sem precisar sair de casa, e é exatamente isso que o CCG Saúde faz, para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. CCG Saúde. Faça seu contato, né, e se sinta absolutamente amparado na área da saúde pelo CCG Saúde. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, 51 32 16 61 00, e também lá em São Paulo, a Auxiliadora Predial, que está conquistando, já conquistou, né, o mercado paulista nessa área do mercado imobiliário. 11 23 48 40 00. auxiliadorapredial.com.br, desde 1931. É uma data, é uma história toda lá da Auxiliadora Predial, aqui no Rio Grande do Sul, e hoje ganhando corpo também em todo o Brasil. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul é modelo nacional de referência no país. É uma referência total em termos de qualificação, né, o Candiota? Até porque nós sabemos, a Simone também é dessa área da economia, que o Centro de Integração Empresa e Escola exerce um papel importante, né, para aquele que está começando. O estudante que está começando, então, se qualifica ali, ele vai ter oportunidade de se qualificar e avançar no mercado de trabalho. Veja o programa de aprendizagem na mensagem do CIE, né, que temos aí para vocês. Muito bem, saboreando aqui o nosso suco de uva Petri. E lembrando da Casa dos Óculos. Qualidade a toda prova, endereço lá na Rua dos Andradas, 1802. Quem sobe ali à esquerda, bem no centro de Porto Alegre, chamado Centro Histórico de Porto Alegre. Os telefones aí para vocês anotarem, né? O telefone é 3228-6586 e o WhatsApp 99904-4201. O horário lá da Casa dos Óculos é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30 e sábados das 9 às 12 horas. Lembrando que a ótica é um serviço essencial, né, Carlos? Os caras fizeram aí agora uma relação do que é essencial para nós, eles estão determinando o que é essencial para nós, o que não é essencial, o horário que nós podemos fazer, o que temos que comer, enfim, estão mandando nas nossas vidas. Mas olha aqui, ó, nós vamos chegando agora daqui a pouco numa época muito difícil, de temporais, vira o tempo e tal, e você precisa ter uma garantia do gerador. Energia Positiva, locação de geradores. energiapositiva.com.br. Seu negócio com a máxima energia. Energia máxima, energia em qualquer tempo. Garantia de energia. Esta marca tem energia, soluções mesmo em energias. As locações aí podem ser feitas diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente. Algumas áreas
de atuação além das áreas de eventos, condomínios em geral, mercados, restaurantes e churrascarias. Imagina você está com uma festa, daqui a pouco começa a fazer festa de novo e dá problema na alimentação elétrica. Então, o gerador resolve isso. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, esses fatores que levam a ficar sem energia, por exemplo, temporais, desligamento programados da CE, que acontece, né? A CE tem que fazer obras e muitas vezes ela desliga a energia elétrica de determinada região, você pode ser incluído aí. Então, tendo o gerador, você deixa essa energia positiva garantir para você a continuidade dos seus negócios. Candiota. Diga, meu. Não, é para mim falar? Pode falar. Tá. Você Não, quer falar então eu vou contar uma historinha, né, vou contar uma historinha. No estado de Nova York, o governador de Nova York foi considerado um gênio. Ele, inclusive, começou a ser sondado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Está na qualidade da gestão do controle do coronavírus, do vírus chinês. De cara, eu quero afastar o seguinte, eu quero deixar bem claro que a responsabilidade por esse caos mundial é da ditadura comunista da China. Não é do governador, nem do prefeito, nem do presidente de país que seja qualquer cidade. Imagina se tivesse sido originada nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Então a responsabilidade é da ditadura comunista. Não é dos chineses. É da ditadura comunista. Porque eles fizeram o famoso lockdown da cidade de Wuhan, onde esse vírus surgiu, só para dentro da China. Não teve lockdown para fora da China. Se tivesse, nós não teríamos esse problema. Ou seja, se o lockdown fosse para todo mundo, ninguém sai de Wuhan, não haveria pandemia e a economia mundial não teria sido destruída e tantos empregos e tantas mortes. Então, a responsabilidade por esses milhões de mortes, pelos 260 e tantos mil mortos no Brasil, é a ditadura comunista da China. Ponto. Dito isso, o governador de Nova York estava sendo considerado um gênio, porque ele fechou tudo. Ele quebrou o estado de Nova York e quebrou a cidade de Nova York. Quebrou restaurantes, hotéis, Hotel Roosevelt, hotel tradicional, fechou e tantos outros. Ele acabou com a economia na cidade de Nova York para salvar vidas. Olha que bacana. E eu escutava alguma das entrevistas, porque ele fala um inglês muito bom. E ele, assim, é um grande orador. Ele perde para o Obama, mas ele é um grande orador. Ele convence a pessoa que está assistindo. E eu estava achando realmente que ele estava fazendo um trabalho incrível. Até que lá... E ele parecia um chato que tem lá em São Paulo, que dava entrevista todos os dias, com aquela chateação, né? Lá pelas tantas, quando ele se deu conta, caiu a informação no colo dele, 68%, fica em casa lá, 68% das pessoas que estavam sendo internadas estavam em casa. Lockdown. 68% das internações. E outra, ele, apavorado, porque a bomba caiu lá em Nova York, é uma cidade que recebe gente do mundo todo, começou a pedir leitos. Aí o governo americano, o governo federal, o Donald Trump, transformou um centro de convenções que se chama Javits Center num hospital de 2.900 leitos. O governador disse que era pouco e que ele não tinha médicos. O governo mandou os médicos militares, equipou. Os caras ficaram lá parados esperando pacientes. Ele achou que era pouco, o governador genial esse. Mandaram um navio hospital com mais 1.200 leitos. Colocaram em Nova York, em tempo recorde, 4.100 leitos. Sabe quantos foram utilizados? 800 leitos. Sabe qual foi a cidade que mais matou gente nos Estados Unidos? Nova York. Com todo esse equipamento. Leito sobrando. Me expliquem isso. Aí, sabem o que aconteceu? Descobriram agora que ele subnotificou mais de 13 mil mortos em nursing homes, residenciais para idosos. Ele escondeu os números e pode-se entender a razão. O Donald Trump ia se aproveitar disso aí, mas pera um pouquinho, eu te botei 4.100 leitos aí, tu matou mais que todo mundo. Imagina. Isso aí ia ser um desastre na campanha eleitoral, poderia até ocasionar que o Partido Democrata perdesse a eleição.
Foi escondido, né? Foi escondida a coisa. Foi escondida a coisa. Sabe o que aconteceu? Descobriram. O Attorney General... Você não vai dar impeachment? Estão pedindo impeachment. E sabe quem é que está pedindo impeachment? A Alexandra Ocasio-Cortez, que é do Partido Democrata, de extrema esquerda. Ela está à esquerda do Kim Jong-un. Está pedindo a cabeça do cara do partido dela. Aí, se não bastasse tudo isso, o Attorney General lá é a doutora Letícia James, que abriu uma investigação contra ele para investigar essas 13 mil mortes. Você sabe o que isso provocou? Mulheres começaram a acusar o gênio, chama-se Andrew Cuomo, o pai dele foi governador de Nova York, de assédio moral. Destruíram a mulher que denunciou. Pois apareceram um outro, apareceu duas, apareceu três. Aí um defensor foi lá e disse, não, mas 3 é pouco, tem que aparecer 4. Não sei de onde tiraram esse número. Bom, já apareceram 6 denúncias. 6 mulheres denunciando. E agora estão pedindo a cabeça dele, estão pedindo que ele renuncie. Se não renunciar, vão tentar, pelo menos, o impeachment. Não sei se ele tem maioria lá. Não sei como é que vai terminar o negócio. Mas esse é o gênio. Né? O gênio do lockdown de Nova York. E tem muitos seguidores, né? Em todo mundo, né? Bom, isso é evidente, né? E mais tem seguidores por lockdown. Simone, só um pouquinho aí, quero fazer o nosso reclame aqui, depois nós voltamos a conversar. Lembrando, Vinhos do Mundo. Endereço das lojas Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, 1493, aqui no bairro Floresta, Vinhos do Mundo. Depois nós temos a loja na Alameda Alípio César, 203, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, né? Todas as lojas da Vinho do Mundo tem esse layout aí bonito, quer dizer, uma loja vistosa e tal. Excelente atendimento e você tem lá todas as qualidades de vinhos. E essa aí na Getúlio Vargas, 1135. O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma dessas lojas da Vinhos do Mundo e confira. Vamos ver agora um comercial aí, um VT da Di Paolo, que fica ali. Aliás, a Di Paolo está trabalhando com Pegue Leve, né? Tele entrega Pegue Leve. Ela tem ali no Vale de Bourbon e no Laçador. Enquanto durar a bandeira preta, né, nós estamos com essa situação aí da Di Paolo. Vamos aí a esse VT da Di Paolo e para vocês conhecer mais um trabalho da Di Paolo aqui em Porto Alegre. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas. Mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Que maravilha, e parabéns aí a Di Paolo, aí aos proprietários, ao pessoal que atende lá, um atendimento espetacular também. Olha aqui, pessoal, o Jornal do Comércio, nós sempre dizemos aqui, eu e o José Silva, o titular do programa, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. O Jornal do Comércio hoje tem aqui, ó, o Estado se torna área livre de aftosa sem vacinação, que é uma grande conquista para o Estado do Rio Grande do Sul. É maravilhoso. É o agro de novo, né? É o agro de novo, sempre dando aí uma lição, né? E sempre no caso é o pecuarista, não é o agro. Pecuarista. Né? Te imagina é a pecuária do Rio Grande do Sul. Ainda bem que aqueles movimentos que destruíam as lavouras, né? Hoje não estão sem dinheiro para fazer os movimentos. Né? Não, mas votem no criminoso condenado que ele libera o MST para destruir a agropecuária do Brasil. Então, o Jornal do Comércio não é apenas um jornal de negócios, tá? Você tem notícia de tudo, até esporte tem no Jornal do Comércio. Realmente é um jornal sério, a notícia é verdadeira, a notícia como ela é.
não é inventada, colunistas sérios, né, que não são como determinados jornais aí que vendem a sua opinião, nós somos vendidos. Lá tem colunistas sérios que são pagos para dar a opinião independente. Simone Magalhães... Se tu me permite, já que tu falasse em colunistas sérios, essa semana faleceu o Eduardo Binzeli. Nosso grande amigo. Tá? Que pessoa educada, fina. Uma das pessoas mais queridas que eu conheci, um gentleman, é meu amigo pessoal. Eu conheci desde criança, porque eu sou amigo dos irmãos dele, do Jorge, do Paulo, do Roberto. Quando ele era pequenininho, ele devia ter uns 8 anos, né? Quando se fazia reunião dançante lá na casa do doutor Jorge Eli, eles tinham... O Eduardo tinha 11 irmãos, eles eram 12, né? Então, uma festa só com ele já era uma festa, né? E conheci ele desde criança, depois nos tornamos amigos, sempre fomos amigos. E lamentei demais a morte do Eduardo. A doença foi diverticulite, né? Aquela do Tancredo, né? E fizeram uma cirurgia, mas infelizmente não deu certo. E levaram o Eduardo, tão querido, tão jovem. Assim, fica o meu abraço aqui à família Binzeli, ao Márcio, que é o vereador, sobrinho dele. Eu sei, aliás, ele batalhou muito para eleger o Márcio. O Eduardo foi um grande cabo eleitoral do Aliás, Márcio. o Jornal do Comércio sempre teve muito bons colunistas. Aqui, José Silva foi colunista lá do Jornal do Comércio. O Fernando Albert. Famoso. Tá cheio Silvio de gente. Lopes também foi. O Brenol. Silvio Lopes também. O Silvio também. Não, só tem gente José boa Silva lá. né? Minha solidariedade à família e ao Jornal do Comércio, que perdeu um grande colaborador, um grande jornalista. E um grande motivo de apreciar o Jornal do Comércio, que era a coluna do Eduardo Binzeli. Casualmente, essa semana passada, eu li toda a coluna, porque comecei a receber o Jornal do Comércio e realmente é uma coisa espetacular. O Eduardo Binzeli, além de tudo, era um gentleman, né? Um cara bacana, um cara educado. Nunca se viu ele ter conflito, ele era muito de conciliar. Eu nunca vi o Eduardo levantar voz, assim, ele era uma pessoa muito querida, muito bacana. E quem me deu a notícia foi tu, né? Tu que me desse a notícia, tu botasse ali um negócio, eu quase caí sentado, porque eu não sabia que ele estava doente. Fazia já algum tempo, porque com essa história de pandemia a gente não se encontra mais. Então, eu estava sem notícias. Aí, logo que eu recebi a informação através de ti, eu liguei para um amigo comum. Ele disse, não, ele estava hospitalizado, mas nem esse meu amigo sabia. Fiquei muito triste. E vai com Deus, Perdemos Eduardo. Um grande colega, uma grande pessoa, amigo, um ser humano espetacular. Simone Magalhães, o que tem de destaque aí hoje, para encerrar o programa? Então, eu estava vendo o Candiota falar, né, e a gente falando do Jornal do Comércio, que também é um jornal que eu gosto muito, sabe? Eu acho que a série do Jornal do Comércio é fantástico. E até comentei um dia com o Silvas, né, que eu estava fazendo uma arrumação aqui nos meus materiais e achei algumas vezes que eu tive a honra de escrever para o Jornal do Comércio como convidada, né? Mas, assim, a notícia que vem com seriedade, e isso acaba motivando, né, muitas pessoas. Eu queria compartilhar com vocês, porque, assim, as pessoas hoje que estão sofrendo com a pandemia, com seus negócios, né, tem que ser criativo, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade que eu tenho de ter o meu escritório, de poder continuar trabalhando. Se eu quiser trabalhar na minha casa, eu trabalho, mas eu não tenho disciplina para trabalhar em casa, então eu acordo todo dia, venho trabalhar. Mas final de semana passado, eu estava conversando com a minha cabeleireira. E eu estava falando para ela, Bavi, agora eu vou ter que esperar, né, tô precisando fazer um retoquezinho, né, no cabelo e tal. Eu acho que não precisa nada, viu? Eu posso ir até onde tu estás. Eu acho que não precisa nada. Aí ela disse assim, não, eu estou fazendo atendimento domiciliar. Viu só? Se adaptando. Não, a mulher sempre precisa, né, Silvio? E ela está fazendo atendimento domiciliar, ela está fazendo corte, química, penteado. Ela montou uma mala dessas de rodinha, bota todos os equipamentos dela
pega a malinha e ela já teve Covid até, mas ela tem todo um cuidado com máscara, luva, assim. E ela esteve aqui no meu escritório e retocou meu cabelo aqui do meu escritório. Então, eu quero mandar um beijo enorme para Viviane Carretos. É uma cabeleireira aqui de Canoas, uma profissional, assim, maravilhosa, de primeiríssima linha, que está atendendo, ela cuida do meu cabelo há muitos anos e ela está indo na casa das famílias para cuidar do cabelo das pessoas. Então, é como a pandemia acaba tirando a pessoa de conforto, e ela mesma falou isso, que ela estaria dentro do salão atendendo os clientes dela, como ela sempre atendeu, só que agora ela se obrigou a inovar. E ela está fazendo uma coisa que ela nunca achou que seria possível. Sair e ir para casa da cliente fazer o cabelo, mas não penteado, fazer química, fazer cortes. Então, um beijo enorme para a Viviane. Quem quiser entrar no Instagram, as mulheres que estiverem ouvindo a gente quiser chamar parabéns, a Viviane. Viu, Simone? Parabéns a Viviane, a gente está vendo aí pela tua estampa aí que ela trabalha bem, viu? Pois é, isso que eu tô com o cabelo preso hoje, mas nós sabemos, mas, te conhecemos, né? Eu quero muito, assim, aproveitar esse momento para falar e para incentivar outras mulheres. Chamem a Vi Carretos, quem não achar ela no Instagram, me manda um contato dela, e vocês vão ficar bonita a pandemia também. Tem telespectador, tu falasse da tua cabeleireira, tem telespectador aqui perguntando qual é o cabeleireiro ou o barbeiro do Cláudio Candiota. Olha, ele me mandou eu não tenho cortado cabelo, porque não pode ir cortar o cabelo, está fechado, né? Mas eu até essa semana recebi um WhatsApp do meu cabeleireiro. Recebi, e ele dizendo que está atendendo em casa. Então, eventualmente, talvez eu siga esse caminho, esse exemplo da Simone, né? Candiota, Já atinge o caso de ano. Tá certo, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, não sei quanto tempo falta, mas olha aqui, ó. Candiota, tu já está na linha de tiro da vacinação ou não? Está diminuindo, né, a idade? Ainda não chegou a minha vez. A minha sogra vai fazer a segunda dose amanhã, minha mãe já fez as 2 doses, minha mãe e tem a tua 90, vai demorar muito ainda? 96 anos. Não, eu sou muito jovem, né? Eu estou no fim da fila. É? Eu estou no fim da fila. E tu, Simone? Um minutinho só, Simone. E aí? Quando é que... Tu não está na linha de tiro ainda, né? Tu vai demorar até o fim do ano para te vacinar. Eu? Até o final do ano tu vai te vacinar, eu acho. Né? Eu nem sei, a minha preocupação agora é minha mãe, que tem 74 anos, em seguida então já vai, em seguida vai estar aí. Eu tô monitorando ela. Agora é 77 anos, né? Começa. Amanhã não é 77? 77 anos amanhã. Daqui a uns 10 dias, no máximo, ela já vai ser vacinada. Simone, muito obrigado pela tua presença aí em casa, tranquilo, no escritório tu estás, né? Não é verdade? Estou trabalhando ainda. Bom trabalho. Espero te ver aqui mais seguido, aqui presencialmente na bancada, tá bom? Com certeza, com certeza. Vamos deixar essa pandemia dar uma acalmada aí. Tá certo. Eu quero estar aí com vocês de novo muitas vezes. Tá legal. Então tá, obrigado, Simone. Cláudio Candiota, obrigado pela tua presença aqui. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência também. Tenham todos uma boa noite. O nosso atividade volta amanhã às 19 horas aqui na RDC TV. Boa noite e até lá.